Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui recomeçando a nossa terceira edição extra aqui do nosso podcast, nosso Unicast. Estamos aqui novamente com o professor Tio Denis, porque um caba como esse, né, só uma edição só não ia aproveitar tudo que esse rapaz tem a oferecer, não é? Então eu espero que as questões da técnica já estejam tudo certinho e é isso aí, vamos lá, né? Tô aqui, eu, Augusto, estamos aqui com o Felipe, Opa, boa noite, gente. estamos aqui com a nossa ADM está de volta, a querida Levinha Froza, Boa noite, gente. e aqui com o nosso professor tio Denis. E aí, tio Denis? Salve, salve, galera. Tudo bem? Bom dia, boa noite. O tempo é relativo, ou não? Então vamos lá, né? Já iniciando, Denis, só começando com uma pergunta, né? Já que já é uma continuação da última edição. Então, a essa edição do Enem 2020, você, em questão de conteúdo, em questão das próprias questões, você diria que ela foi uma edição mais atípica ou ela seguiu direitinho os moldes das últimas edições? O que você diria na sua visão de professor? Cara, na verdade é o seguinte, eu estava analisando esses dias essa prova e percebi que, muito pelo contrário, não foi uma edição atípica, na verdade foi típica, né, dentro daquilo que o Enem cobra no tocante às competências e habilidades, e aquelas duas temáticas em filosofia que são sempre destacadas, essas duas áreas do conhecimento, são a ética e a epistemologia, né? Estão bastante presentes, né? Tinha uma questão de Hume, uma questão de Aristóteles, voltadas para essas duas temáticas. Também tinham textos não canônicos, né? E talvez isso pode ter surpreendido. Na verdade, esse modelo vem desde 2018, assim. Vocês pegam provas de 2018, 2019 e 2020, vocês vão perceber que tem uma decadência, um decréscimo aí de filósofos clássicos, de sociólogos clássicos, né? Então, na verdade, o que acontece? Geram textos de revisão que são trabalhados justamente para poder suprir essa necessidade, né? Utilizando conceitos desses canônicos. Então, talvez isso possa ser um tipo que seja programado. Mas aquilo que é típico é o que está previsto nas competências e habilidades. Pode de ética e política, por exemplo, e também da questão da epistemologia. Ah, sim, entendi. Então, Denis, você diria que dos conteúdos que caem, tipo, das que mais caem, epistemologia, ética, contrato social, dos que mais caem no Enem, qual que você diria que os alunos têm mais dificuldade, costumam ter mais dificuldade, tipo, analisando os resultados e tudo? Então, geralmente, o que se tem mais dificuldade? É em epistemologia, em um âmbito geral, né? Não sei como é que vocês veem essa distinção, mas em epistemologia, geralmente a gente encontra os complicadores, né? Por quê? Porque requer um nível de abstração muito maior. Principalmente porque a epistemologia ela é extremamente interdisciplinar. Ela está ligada com a metafísica, ligada com a ontologia, às vezes com ética política. E detalhe, a epistemologia, assim como a ética, elas permanecem até hoje, mas a ética, às vezes, fala muito mais do mesmo, né? De uma maneira muito pragmática, mas também voltando para princípios que são basicamente os mesmos. Você pega, por exemplo, Aristóteles, Kant e Bentham, né? Um cara da dois caras da filosofia moderna. Aí você vai para o Habermas ali na filosofia contemporânea. Esses quatro, eles trabalham a mesma definição de justiça, provavelmente, né? E trabalham também a mesma definição de felicidade, né? Que é a grande temática dos quatro ali, dentro da perspectiva da filosofia ética, né? As pessoas acham que o Habermas trabalha majoritariamente a ideia de razão comunicativa, né? Na verdade, ela está subordinada à ideia de felicidade. Então, eu acredito no seguinte, que a temática da epistemologia, por ela ser mais diversa, é complexa, né? Ela tem mais categorias, tem mais conceitos, então é mais ou menos nesse sentido. Geralmente é o que dificulta mais. Mas sobre Bem, aquilo lá que a gente tinha falado aquela vez, epistemologia, tipo, ela pode ser mais difícil, mas ela parece ser muito mais legal de aprender, parece ser muito mais divertido aprender Mais atrativa, epistemologia. né? Sim, tem uma variedade, tipo, não sei dizer,
talvez eu esteja errado, mas pra mim tem uma variedade assim maior de conteúdo. É como se ela tivesse... não sei como explicar. Mas, tipo, é uma viagem maior, entendeu? Nas aulas de filosofia, estudar epistemologia. É porque É muito mais ética, divertido. ética, na verdade, é igual o Denis mesmo falou, que é muito do mesmo, né? Mesmo que tenha algumas coisas diferentes, é tipo, é menos profundo e menos gostoso de estudar do que epistemologia. Epistemologia é um negócio que você pega pra estudar e você não para mais. Você fica estudando. E aí você não entende aquilo, mas Sim. entende aquilo, e aí o seu cérebro faz, meu Deus, o que tá acontecendo? Então é muito melhor de estudar. Eu acho que assim, gente, na verdade, ética tem um grau de profundidade muito grande, só que qual é o problema? Ela geralmente leva o estudante para o mesmo lugar, o mesmo ponto. Sim. Definição Sim, de justiça, exatamente. definição de conduta, né? Não quer dizer que ela não seja profunda. Tem várias discussões sobre ética, né? Livros dedicados a isso, né? Mas a epistemologia, de fato, ela tem mais categorias, tanto que eu costumo dizer o seguinte, e isso é fato, não vou discutir, que a epistemologia, ela fundou a ciência. A biologia, em Aristóteles, ele que funda a biologia, né? Ela só existiu graças a uma perspectiva epistemológica. Como é que a gente consegue entender a realidade sem a existência de um mundo inteligível? Né? Observando a natureza de maneira indutiva, dedutiva, etc. Né? Tudo isso é ciência, né? É o início da ciência. E parte de uma necessidade tanto metafísica quanto epistemológica. Então, é por isso que é mais complexo, ao mesmo tempo é mais atrativo. Porque tem essa questão do estereótipo da filosofia, né? Que é gerar uma viagem profunda no estudante, como se você tivesse entorpecido por alguma coisa, né? Sim. Então, nessa perspectiva, sim. Então, sem apologia a nenhum tipo de uso de droga, né? Então, distante disso. Não, jamais. Corta essa parte, senão os patrocinadores não vão. Não pode. Não pode. Eu concordei. Não vai ser monetizado. Isso é um debate da ética, vocês sabem, não é um debate da epistemologia. Sim. Verdade. Olha aí a dualidade, Mas convergência dos assuntos. Verdade. Mas eu acho que esses conteúdos que, sei lá, em questão de matéria e tal, que a gente dá mais umas viajadas e tal, tipo na epistemologia a gente dá aquela viajada de mundo inteligível e tudo. Sei lá, dá um interesse assim, maior, é mais gostosinho de estudar, tipo na física, a parte de cosmologia e tal. Sei lá, eu acho, né? Não sei se vocês concordam. Faz também. você refletir. Sim. Tipo, você sai da aula. São as aulas que geralmente fazem vocês se sentirem melhor, né? Sim, que é mais. Algumas melhor e algumas fazem se sentir meio que um merda no mundo. Como se a gente não fosse nada. Verdade. Também tem muito isso. Mas mesmo que a gente se sinta uma merda, a gente ainda fica interessado. É masoquismo, talvez? Sim. É verdade. Talvez, né? É a síndrome de Estocolmo, né? Então, assim, eu parto do princípio da seguinte ideia. Quando eu tô me sentindo extremamente arrogante, vaidoso, e isso acontece com todos nós, eu vou ler um texto de Kant, né? Vou ler um texto de Hegel, onde eu vou me sentir um grandíssimo merda por não ter escrito aquilo, né? E não ter a capacidade cognitiva de dimensionar isso da melhor maneira possível. Então, a gente talvez vocês estejam falando, né, de perceber o quanto que essas pessoas tiveram essa linha de raciocínio, o que elas fizeram para ter essa linha de raciocínio e como que a gente se entende como pessoa dentro dessa teoria. Então é muito complexo, é muito dinâmico e, de fato, é algo cativante, né? Se você, de fato, quer desenvolver o conhecimento, é algo cativa, né? Porque você nem estuda sempre aquilo que você gosta. Nem sempre você estuda aquilo que você gosta. Sim. E quando você estuda muito tempo aquilo que você gosta, você para de gostar. Também tem isso, né? É verdade. Tristeza. Você com Marx foi aquilo, né? Foi isso, eu acho. Faz parte, é minha linha de pesquisa, né? Então, Sim. é complicado, eu odeio. A pessoa chega pra mim e fala de angels. Eu tenho ódio. Não. Eu mando ela procurar o que fazer. Eu mando ela ler Pondé e Cortella. Né? Então, eu quero, assim, agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Eu tenho conversado sobre isso já, né? Mas eu acho importante fazer essa pergunta e vocês responderem, né? É minha segunda vez aqui no podcast, tô me sentindo já praticamente um sócio de vocês,
né? É. Rapaz, cara, Se quiser patrocinar a Compartilhar dos gente, lucros daqueles pode ficar à dias. vontade. Não, Ah, não, para com pode não. isso. calma aí, calma aí. Compartilhar os lucros aí. Fazer uma pergunta para vocês. Isso. O que vocês consideram fundamental para que se tenha uma boa aula? Quais elementos uma boa aula deve ter? Pra mim, Na opinião de vocês. o que tem que ter na aula é dinâmica. Se não tiver dinâmica, não faz aula pra mim, não funciona. É melhor não ter. Então, Sim. então se não tem aquela dinâmica que te cativa, que te faz buscar mais, que te faz perguntar, que te faz questionar, que te deixa confortável pra se aprofundar mais e mais no assunto, então eu não consigo acompanhar a aula. Sim, Não dá concordo certo. com a Lívia nesse ponto. Que às vezes, tipo, a dinâmica ela pode deixar o aluno mais imerso no conteúdo, fazer ele se sentir melhor e querer cada vez mais aprender sobre aquilo. E se sentir lá, tipo, escutando a aula de um professor, vendo ele dando aula. Tipo, as aulas do Denis, que às vezes eu me sinto na Grécia escutando um sofista falar na minha frente. Sim, É o verdade. Denis fazendo Acho Sofista machista. agitações. É, na aula do Denis eu me sinto como se estivesse na igreja, pô. Às vezes eu acho que o Denis vai falar. É verdade, é um pastor. Sofista Mas é pastor porque eu com aprendi. problemas no joelho. Um pastor. Eu aprendi a dar aula na igreja. Tem isso, eu contei nesse episódio. Um mini pastorzinho na aula gritando. Pastorzinho. Mini pastorzinho. É. Vai assustar as pessoas que não são os meus alunos, olha. Começar, nossa, por que Não só é nada. grita? Só cuidado E o Denis? com os chutes dele, as rasteiras que ele dá de vez em quando em alguém aí. É, Gente, é sério. Não é brincadeira, ele realmente ele é perigoso. Eu posso falar que Às vezes ele grita China Tensei também na aula, é normal. é, Normal, faz parte. faz piada de mau falando- gosto. É, Denis, falando nisso, o que é Labachúria Baramás? O cara roubou minha pergunta. Oi. Ele Alô, ficou até Denis? calado. Alô, O Denis Denis? ficou até calado. Ele Tô tá ouvindo super agora. É, Ah, tá. Então, faz aí a pergunta, Felipe. Tá. O que é. Você tinha mandado um negócio ali, o que significa Labachúrias Baramás? Cara, na verdade, isso é uma reprodução de línguas estranhas, que é um hábito, né, muito comum no cristianismo, né, desde, tipo, acho que virada do século XIX para o século... Tem registros históricos, inclusive, ali na Antiguidade, no livro de Atos, mas é um fenômeno interessante, inclusive, né, que é a ideia que, de repente, você sente a presença do Espírito Santo, né, os cristãos acreditam isso a nível de doutrina, de tradição, e você fala a língua dos anjos, né? Ou línguas que você não sabia que você poderia falar, né? Um fenômeno espiritual, né? E aí eu fiz uma espécie de referência a isso, né? Ali. Ah, sim. O Denis fala de forma toda técnica, cara. Sim. E na verdade ele só escreveu Labachuras. Labachúrias Baramás. Como se alguém estivesse entendendo alguma coisa que ele estivesse escrevendo. Eu fiquei, ué, que é isso? Mano. Achei que fosse alguma saudação. Enfim, eu vou puxar aqui uma pergunta que eu considero bem importante, mas eu, como sou uma ótima aluna, né, eu acredito que eu já saiba a resposta, mas a pergunta é... Antes dos ouvintes ouvirem essa pergunta da Lívia, é importante salientar que a Lívia quer ser professora de filosofia, né, quando ela crescer. Então, olha aí. Ó. Infelizmente, Bem, isso é uma carreira que a culpa é toda sua. Não tenho nem como. A minha culpa? Putz. Jamais. Olha aí, tá vendo? Se a Lívia passar fome, a culpa é do Denis. Sim, exatamente. Não fale isso pro seu pai, viu? Você é condenado a ser livre, como dizia o Sartre. Aham, essa liberdade falsa aí. Pode perguntar. A pergunta é: qual o conteúdo e o filósofo ou filósofa que você mais gosta? Que você mais está gostando de estudar? É a pergunta que geralmente me derruba. Não, aqui é pressão Pra mesmo, se pô. vingar da rasteira. Sem pressão, aqui é guzão. É uma pergunta que geralmente me derruba, né? Porque, assim, eu até quis no Instagram esses dias, a galera pergunta sempre isso. Qual é o teu filósofo favorito, né? Ou quais
são os principais filósofos? Cara, hoje em dia, pra mim é um negócio muito dialético. Vai se modificando. Hoje em dia, o meu filósofo favorito é o Clemente de Alexandria, né? É um filósofo medieval, mas durante muitos e muitos anos foi o Hegel, né? Na minha opinião, na verdade, o Hegel é o maior filósofo de todos os tempos. Isso, pra mim, eu acho que é até indiscutível hoje em dia, né? Por que o senhor acha isso? Cara, porque o Hegel, ele construiu um sistema filosófico completo, né? Assim como Platão, Aristóteles, o Kant. O Marx fez depois também algo parecido. Só que o Hegel, ele trouxe uma nova dimensão para de consciência coletiva, né? Isso é importante. A teoria do Estado de Hegel é algo que até hoje o direito se apropria bastante, né? A própria noção geral de dialética, né, da realidade como essa mudança, esse choque de contrários entre tese e antítese, tudo isso fundamentou boa parte do conhecimento ocidental de lá para cá, né? Só existe Marx, por exemplo, por causa do Hegel. Se a gente for, por exemplo, fazer uma questão de causa e efeito aqui, causa e consequência, olha só o que o Hegel aprontou. O Hegel inspirou Weber, Marx, Durkheim, que desenvolveram a sociologia clássica. O Marx, vocês sabem o burburinho que ele faz até hoje, né? Ele praticamente inspirou os partidos. Ele praticamente inspirou partidos de esquerda, inspirou revoluções. Não existiria um Lenin sem o Marx, isso é impossível, né? Então, tipo, o Hegel tem essa importância para a história do pensamento. A importância é muito grande. Então, eu acredito que, de fato, ele seja esse cara, né, a ter esse título. Porque aquilo que fizeram antes do sistema filosófico, ele aprimorou, né? Ele conseguiu falar de coisas muito mais profundas, de maneira muito mais profunda, do que um Kant teria falado ali 50 anos antes, por exemplo. Então, em outras palavras, o Hegel criou o PT. Não. Rapaz. Indiretamente, né? Porque ele que criou o Marx. Por tabela. Mas então, a pergunta que ficou na minha cabeça depois disso sobre Hegel foi por que você resolveu colocar o Clemente na frente? O que foi que deu essa chave na tua cabeça que fez você mudar de opinião? Mudar de opinião sobre o Hegel, né? Sim. Assim, a banalidade. Ele, pra mim, ficou banal com o tempo. Não que eu tenha compreendido totalmente a fenomenologia do espírito, né? Que é uma coisa que você tem que dedicar décadas da sua vida para, de fato, estudar isso e compreender. É igual o Capital de Marx, Fundamentos da Metafísica dos Costumes de Kant. São textos que você precisa se dedicar uma vida inteira para compreender. Não é o caso. Não consegui esse status aos 22 anos de idade. Isso seria praticamente impossível, né? Até para alguém com grandes habilidades, não é o meu caso, né? Mas grandes habilidades. Aqui você é muito humilde, né? Aqui você é muito humilde dele. Sempre. Na sala de aula é outra coisa. A humildade. Bem-aventurados. Isso pareceu meio desumilde. Não, mas não é porque é questão de humildade ou não. É fato, gente. É fato. É impossível alguém, mesmo com grandes habilidades, desenvolver uma compreensão geral sobre Hegel, assim, com 22 anos. Então, tipo, o que aconteceu? Banalizei muito. Ficou chato. Até porque eu escrevo meus textos, eu elaboro minhas aulas, tudo que eu faço é em cima de uma tríade, né? De 3 pensadores. O Hegel, o Marx e o Kautsky. Né? Kautsky vocês não aprendem porque não cabe no vestibular, não tem lógica nenhuma vocês aprenderem, mas o Hegel e o Marx vocês têm minimamente um contato ali, né? E aí, esses 3, eles norteiam a minha atividade profissional, né? Então, fica complicado para mim, porque tipo, eu leio esses caras como se fosse a Bíblia. E eu li a Bíblia 3 vezes, mas eu tinha motivação religiosa, né? Marx, Kautsky e o Hegel não tenho motivação nenhuma, a não ser uma motivação profissional, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Por que eu fui alterando com o tempo? Por conta disso, foi se banalizando. Eu achei uma época, porque eu fui adolescente igual vocês. Calma, Denis, o teu microfone foi o maior filósofo dos tempos. Tem como tu repetir? Porque o teu microfone deu uma boa bugada. Opa, vocês estão me ouvindo agora? Na parte sim, do... tá de boa. Quando você era adolescente. Parou na parte que quando você falou que era adolescente. Como a gente.
Ah, sim. É porque, assim, existem paixões filosóficas de adolescentes pseudo-intelectuais, né? Que são os de sempre. Nietzsche, Schopenhauer e Marx, né? Então, o que acontece? Claro que eu já achei que o Nietzsche e o Marx eram os maiores filósofos, né? Já achei, já fui, né? Hoje em dia eu não penso assim. Eu enxergo os dois com uma grande importância, né? Mas hoje eu não vejo que eles estejam nem no top 5 ali. Então, Pra mim também. Rapaz. olha aí. Então, A é algo Lívia já tá importante. refletindo já sobre isso. Denis Nietzsche vira não. Cavaco. Ela É vai porque. ser pessoa, né? É porque esses dias o Denis teve uma brincadeira lá no Instagram. E aí o Denis até foi o único que falou desse negócio, né? De filósofos. Aí o Nietzsche, ele ficou em 5º lugar. Mas pra mim, por exemplo, eu nunca achei que Marx fosse tão grande assim. Tipo, eu respeito ele, mas... E gosto muito das teorias dele, do quanto ele foi desenvolvido nelas e tal. Mas ele nunca foi do meu top 5, sabe? Nunca foi aquele cara de tipo, uau, que loucura. Um filósofo que eu admiro muito e até hoje eu nunca consegui, tipo, deixar de mão de estudar e tal. Kant? Mesmo que você não tenha falado muito sobre ele, Denis, foi o Habermas. Eu nunca consegui largar ele, nunca. Tudo que eu consigo achar dele, eu estudo e eu gosto de estudar. É alguém que eu admiro muito. Rapaz. Ele é interessante. Olha aí. Ele é interessante porque ele rompe um pouco com a lógica da primeira geração da escola de Frankfurt, né? Ele vai trabalhar uma outra temática. A razão comunicativa é um dos poucos conceitos realmente originais da contemporaneidade, porque é tudo revisão. É negro falando que outro negro já disse antes. Então, é a cópia da cópia popular. Né? Então, mas, o que acontece? O Habermas realmente tem uma perspectiva muito dele ali. É por isso que talvez ele, o Bauman, o Foucault, ali na primeira metade do século XX, eles vão ser mais famosos, né? Nesse tempo mais contemporâneo, justamente por essa originalidade. Né? Porque vocês por exemplo, os pensadores brasileiros mais famosos hoje em dia, os mainstream, né? O Cortella, o Karnal, o Pondé, o Ariel tá falando aqui, eu. Tá certo ele. Você pega esses 3 porquinhos aí, né, que eu citei. Porra, os caras são revisores. Eles são revisores. Clóvis Bastos Filho, eles utilizam teorias de outros intelectuais, como esse que a gente está citando, os mais clássicos, né? Então é algo muito importante que eu quero de alguma forma, né? Fazendo algum tipo de ação miraculosa, exprimir isso dentro dos jovens, né? Que é essa necessidade de ler os clássicos, né? Eu estava discutindo com a turma minha, uma das minhas turmas, né? Calma. Tá travando. E ele tem uma resposta muito boba no final. A resposta... Oi. Tá travando. Oi. Deu uma travada, seu áudio. Deve ser algum problema. Vai, Deu uma travada. tenta de novo, vai. Acho que agora tá Tenta de Acho que novo. agora Não, vai. sim. Eu tava contando que eu tava em outra dia, né? Outra turma. E o título é Poucos Clássicos. Não era vocês. Era outra turma. Poxa. Mas, sim, a gente tava estudando esse texto e aí é o seguinte. Qual texto? Por que ler os clássicos? Quando ele vai falar o texto, o áudio Tá. dele trava. Aham. Nossa senhora. Conseguiram entender agora? Não, Não calma. entendeu o nome do texto. Por que ler os clássicos? Dito pelo Olha isso! Eu entendi. Não, calma. É por que ler os clássicos? Por que ler os clássicos? De quem? Ah, tá. Isso, o título é esse. Tá bom. Do Ítalo Calvino. Do Heitor? Muito bom. Vai ter um trabalho muito grande pra quem vai cortar essa parte. Cortar Isso aí. Já anota o minuto aí, Augusto, pra não ficar ouvindo o podcast por 5 horas. Vai ter que ouvir o podcast inteiro pra identificar essa parte que tem que cortar. Nossa, da última vez que teve que cortar, deu um trabalhinho aí, coitado do Augusto. Não, mas... Deixa eu só concluir. Assim. Assim, E aí, tipo. Essa pergunta do Ítalo Calvino é muito simples. Você tem que ler os clássicos, é melhor lê-los do que não lê-los.
Então, nessa perspectiva, melhor do que você ler um revisor, que você vê um vídeo no YouTube, melhor do que as aulas do seu professor de filosofia, é você ter acesso a textos, né? A compreendê-los da melhor forma possível. Sim. Mas eu discordo, Denis. Eu lembro do. Só rapidinho, né? Discordo do quê? Pode falar, deixa o Augusto falar, depois eu falo. Eu lembro do ano passado, acho que era na minha primeira ou segunda aula com o senhor, que você tava falando que a sua principal diferença entre você e alguns professores do YouTube era que você lê os clássicos e os outros não leram. Alguma coisa assim. Tem muito disso, né? É. Denis Mas tem isso em todas as áreas, meu filho. Todas as áreas da educação da docência. Não estudar. Ou seja, elas. Denis, tá. Olá pessoal, então nós pedimos desculpas a todo mundo que estava esperando, né? Nós também estávamos aqui na expectativa, mas teve alguns problemas aqui com o nosso professor e infelizmente ele vai ter que sair. Nós vamos deixar a live, para quem está ouvindo agora, nós vamos deixar a live gravada, tá? Vamos cortar até essa parte, a parte que ficou sem som, e nós vamos marcar um outro dia para continuar, tudo bem? Então, para você que estava gostando do nosso papo, não se preocupe, nós vamos dar continuação, uma terceira edição com o Denis, quem diria? Já está virando até um participante aqui, né? Então, obrigado a todo mundo que nos acompanhou, e de coração, e até algum outro dia, mas nós nos veremos de novo. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. E novamente, desculpa. Mas acontece. Até a próxima, pessoal. Antes de encerrar o negócio.